Pessoal, mais um dia de quarentena e as notícias vão ficando cada dia mais escabrosas. Tem umas notícias assim que a gente não sabe se são verdadeiras ou profundamente falsificadas. Mas o Paraguai tem um número de mortes insignificante. Então, é estranho. Faz fronteira com o Brasil, tem fronteira seca, inclusive. E tem morrido pouca gente por lá. Não chega uma centena. Aliás, está longe, muito longe. Então é bastante estranho. É muito estranho o Brasil ultrapassar a China. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, mais ou menos. A China tem 1 bilhão e 600 milhões. E é de lá que vem essa pandemia. Mas os Estados Unidos já ultrapassou a China em 10 vezes, ou 15. Já deve ter mais de 50 mil mortes, né? Então, o que causa estranheza é esse número ínfimo de mortes na China. 5 mil, 6 mil, coisa assim. Não faz muito sentido. Aqui no Brasil, as projeções são ruins. Nós estamos navegando aí na casa dos 450, 500 mortes dia, e isso pode chegar a 1 milhar, né? A 1.000 mortes, mais de 1.000 diariamente. Então, é bastante preocupante. Mas os governantes já começam a empurrar a coisa um para o outro. O Bolsonaro disse que a culpa é dos governadores, os governadores dizem que a culpa é do Bolsonaro, depois os prefeitos vão dizer que é do governador, e o governador vai dizer que é do prefeito. Mas, além de tudo isso, quando passar essa pandemia, vai ficar um rombo aí de corrupção que não tem tamanho. E aí eu acho que passada a pandemia do Covid-19, a patifaria da nossa política vai ter muito a nos explicar. Mas aquelas famílias que perderam o seu ente querido não tem explicação que conserte. Arrastarão a sua perda para o resto da vida. E aí vamos ver como é que isso vai ser. É bastante traumático a pessoa perder um ente da família agora, desses dias, independente de ser Covid ou não, porque não se pode mais fazer nem velório, né? O sepultamento tem que ser apressado. Por exemplo, o sepultamento do Moraes Moreira, a família nem noticiou onde seria velório, nem horário de sepultamento, nada disso, para que não houvesse aglomerações. E ele teve um ataque cardíaco, não tinha nada a ver com pandemia. Mesmo assim, não pode se fazer velório. Então, estamos atravessando uma quadra estranha para quem perde um ente familiar. E se a perca for para o Covid-19, pior ainda. Porque aí os cuidados, né, com esse pouco tempo de traslado entre necrotério e cemitério, precisa ser bastante cuidadoso. Mas aí esse pessoal, o cadáver já sai da funerária com um caixão lacrado, né? Então, ameniza um pouco, mas mesmo assim ainda requer cuidados. Então, estamos vivendo dias complexos. No mais, a política, né? A patifaria política. Ontem foram empossados, né? O novo ministro da Justiça, o senhor André Mendonça, que fez um discurso de posse muito afinado com o, segundo ele, profeta Bolsonaro, um combatente ao crime há 30 anos, né? Isso é meio gozador, mas fazer o quê, né? Na política tem
essas patifarias de tudo quanto é jeito. E o outro cidadão que assumiu a Advocacia Geral da União, que eu não sei o nome, não lembro o nome. Então, independente dessa coisa toda, eu desejo aos dois que façam um bom trabalho. O Brasil precisa de pessoas competentes, né? Independente de serem bolsonaristas, o diabo que for. Precisamos de pessoas competentes. Bolsonaro não quer ninguém competente ao lado dele. Mas pode ser que sendo assim afinadinho, né? Porque aí o André Mendonça disse que ele é um profeta e ele será um servo dele nessa batalha contra a criminalidade. Então, aparentemente, eles têm afinidades, né? Vamos ver onde é que isso vai dar. Hoje o Bolsonaro falou para o pessoal que questionaram sobre o Paulo Guedes, que Paulo Guedes fica no governo dele até o último dia. É lógico, nenhum governante pode dizer que o seu ministro da economia, e hoje em dia não é só da economia, é muito maior, vai ser demitido, porque senão ele dá margem à especulação financeira e depois vai ter que responder um processo judicial por isso, né? Então não deixe. O próprio Sérgio Moro, na véspera da saída dele, o governo estava dizendo que estava tudo beleza, que estava tudo acertado, que Sérgio Moro ia continuar. A maior parte da imprensa achava que a entrevista dele às 11 horas seria para anunciar alguma coisa sobre o Ministério da Justiça, não para se demitir. No entanto, ele veio e expôs as suas razões e pediu demissão. As razões do Sérgio Moro, os bolsonaristas estão fazendo tudo que podem para sacrificá-la. E é engraçado, porque está rodando na internet um vídeo feito, sabe por quem? Paulo Henrique Amorim, o finado. Já morreu, mas não é por isso que vai merecer as minhas louvações. Paulo Henrique Amorim, enquanto esteve na Globo e tal e coisa, parecia um sujeito razoável, um repórter interessado na notícia. Mas depois que ele saiu da Globo, ele foi contaminado com o lulopetismo e aí virou um militante. Morreu, mas morreu militante. E aí o vídeo que ele fez, falando da relação Sérgio Moro-Globo, não poderia ser diferente. Quando você vai tratar de um cidadão desafeto, você procura adjetivá-lo negativamente. E aí os bolsonaristas estão usando esse vídeo como prova e tal, como demonstração. É tudo panfletagem, não passa disso. Qualquer coisa feita por Paulo Henrique Amorim nos últimos 15 anos de vida dele sobre Sérgio Moro não pode ser levado em consideração como alguma coisa real. Porque Paulo Henrique Amorim era notadamente desafeto do Moro. Então é besteira. O que Moro fez, e todo mundo sabe, foi meter Lula na cadeia, Marcelo Odebrecht na cadeia, o Zé Carlos Mulay, Zé Disseu, João Vacari, Antônio Palocci e outros tantos. Isso sim. Mas o pessoal bolsonarista, uma parte deles, nunca gostaram disso também não. O bolsonarismo está fazendo tudo que pode para desmontar a Lava Jato e voltar à justiça brasileira ao que era 100 anos atrás, aquela coisa mórbida que não funciona. Joey Boná, depois que o Sérgio Moro saiu da vara de Curitiba, ele proferiu uma sentença. Uma! E a gente não sabe. Eu até prometi que vou investigar, mas não investiguei ainda que tipo de sentença é essa. Se é prisão domiciliar, pagamento de cesta básica, se é alguma coisa mais grave. Ele proferiu uma sentença. Tem 20 processos prontos para ser julgados, mas o juiz Boná não julga. E aquele terceiro processo do Lula, que voltou para lá, referente ao sítio de Atibaia, faz 6 meses. Também o juiz Boná também não levou ainda as alegações finais novamente para que essa coisa caminhe. E é assim. A Lava Jato Curitiba morreu. E era isso que Moro queria. Moro não, Bolsonaro. Bolsonaro jamais quis Moro em seu governo. Ele queria tirar dessa terceira vara e depois inviabilizar que ele chegasse ao Supremo enquanto ele estivesse no Planalto.
E aí ele conseguiu executar o plano dele redondinho. As consequências disso o tempo dirá. Mas é isso aí. A gente espera que o Brasil encontre um rumo, porque por enquanto estamos trafegando no escuro e atravessando uma pinguela do diabo.